ter você aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa literário Eu Que Fiz, que já está no 8º episódio da 4ª temporada. Isso significa que já tem aí mais de 60 episódios para trás, se você ainda não conhecia o programa. Então dá para maratonar. Tem vários autores bacanas que já participaram, então corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, maratona os episódios que estão para trás e fica aqui agora para assistir a esse episódio que tem como convidado o Mário Baggio. O Mário, ele foi indicado pelo Leandro Damasceno Leal, que já participou aqui do Eu Que Fiz, apresentando o seu livro na 3ª temporada. E o Mário Baggio, ele nasceu em Ribeirão Claro, no Paraná, mas vive em São Paulo desde os anos 1970. Bom, ele é escritor e vai apresentar nesse episódio o livro Verás que Tudo é Mentira. É isso mesmo. Esse livro foi lançado pela editora Coralina. Título intrigante, né? Pois é, o livro é uma coletânea de textos que falam sobre como o mundo está cada vez mais dominado por fake news. O autor fala um pouco sobre a aparência das coisas e a versão mais conveniente de cada fato. Enfim, qualquer semelhança com o que a gente vem vivendo no Brasil nos últimos 4 anos não é mera coincidência, né? Bom, eu não vou dar spoiler do livro, mas eu poderia dar. Afinal, cada um recebe para si a versão de um fato e não o fato em si. Brincadeiras à parte, fique agora com o episódio 8 da temporada 4 do Eu Que Fiz, com o Mário Baggio falando do livro Verás que Tudo é Mentira. Apresente seu livro. Eu sou o Mário Baggio, sou escritor e vou falar hoje do meu último lançamento de contos, que é o livro Verás que Tudo é Mentira, que eu lancei em 2020 pela editora Coralina. Esse é o 4º livro que eu lanço de contos e é o 2º pela editora Coralina. E eu sou essencialmente contista, mas escrever um romance não está fora dos meus planos. Acho que em breve eu vou fazer isso. O Verás que Tudo é Mentira é uma coletânea de histórias abordando em maior ou menor grau a questão da aparência das coisas. O que é fato, o que é verdade, o que é mentira, o que é a versão mais conveniente do fato. É esse tipo de assunto que eu abordo nas minhas narrativas deste livro. Com a chegada avassaladora das fake news em 2018, parece que tem ganhado mais importância a versão do fato e não o fato em si. Então, no livro, eu tento falar disso de uma forma ficcional, literária. Qual foi a inspiração para o livro? A ideia do livro nasceu em 2018, ano em que, pela primeira vez, eu ouvi a expressão fake news, escrita e falada de forma insistente. E 2018, a gente sabe, foi o ano da última eleição presidencial. E a gente viu as consequências de se criar e se espalhar fake news, né? Foi observando esse fenômeno que pensei em escrever as histórias de Verás que Tudo é Mentira. Como foi feita a escolha do título? Quando eu pensei em fazer o livro, eu já sabia que o título deveria conter a palavra mentira, né? Que é um dos motes das histórias que eu narrei. Um dia, olhando vídeos do YouTube, vídeos antigos, de cantores antigos, né? Eu me deparei com um vídeo do cantor de tangos Carlos Gardel e com a gravação da canção Gira, Gira, um tango famoso dos anos 30. Eu prestei atenção na letra e o refrão dizia: verás que todo es mentira. E eu pesquisei e vi que a cantora Dalva de Oliveira tinha gravado uma versão
desse tango. E o refrão dizia exatamente: verás que tudo é mentira. A letra fala justamente de aparência e que nada é o que parece ser. Aí eu não tive dúvida em colocar essa frase como título. E eu, inclusive, aproveitei a letra completa da canção como epígrafe do livro, dando o devido crédito. Algum conto ficou de fora dessa coletânea? Sim, vários, que eu guardei para uma próxima coletânea. Achei que várias histórias que eu tinha escrito não se encaixavam bem com o propósito do livro. Então eu cortei e deixei somente aqueles que atendiam ao que eu pretendia comunicar. Acho que o livro ficou enxuto e adequado. Eu gostei muito do resultado. Como é escrever se referindo às aparências das coisas e não às coisas propriamente ditas? Em vários momentos, em várias histórias, enquanto eu estava escrevendo, eu me perguntava como é possível alguém acreditar numa coisa que está na cara que é mentira. Eu acho que o que melhor define isso é conveniência. A pessoa acredita naquilo que quer acreditar, não é? Naquilo que não a deixará com crise de consciência ou com dúvida. O conto A Felicidade Nem Sempre é Divertida, que consta da coletânea, é exemplar disso. Uma senhora confunde um desconhecido como sendo seu filho. E esse desconhecido leva adiante essa confusão e assume mesmo ser filho daquela senhora. No conto eu dou várias pistas de que a senhora sabe que é mentira, mas se recusa a acreditar, porque a mentira lhe faz bem e ela fica confortável com isso. O conto que fecha o volume, como um outro exemplo, que se chama Pela Perspectiva da Pedra, também é eloquente nessa questão. Num determinado lugar surge uma pedra que ninguém sabe o que significa e de onde ela veio. Então aparece um monte de gente e cada um dá a sua versão sobre a pedra. Um padre, um geólogo, um astrônomo, um escultor, um ator, um skatista. Cada um vê a pedra segundo seu ponto de vista e seu repertório. Quem está certo? Por que você decidiu dar ênfase aos personagens nesses contos? Os meus livros anteriores privilegiavam a história que eu queria contar, né? Em detrimento das personagens que muitas vezes nem tinham nome. Foi assim com A Extraordinária Vida Real, em que abordei os acontecimentos insignificantes do cotidiano e que ganharam relevo com o tratamento literário. Depois, em A Mãe e o Filho da Mãe, eu tratei de relações afetivas, principalmente as relações familiares. Em seguida, em Espantos para Uso Diário, o terceiro volume de contos que eu escrevi, eu parti de uma declaração do poeta Ferreira Goulart, que disse numa entrevista que a poesia dele nascia do espanto, nascia das coisas que ele via e diante das quais a vida cobrava dele uma reação ou a inércia. Então eu narrei histórias com acontecimentos espantosos. E qual era a reação das pessoas que participavam deles ou que apenas o testemunhavam? Como no conto A Degola, em que uma mãe degola sem motivo aparente os dois filhos sob o olhar distante do marido. Em Verás que Tudo é Mentira, eu resolvi abordar com mais ênfase as personagens, dar-lhes um nome, um rosto, fazê-las mais presentes, independentemente do fato em que elas estavam inseridas. Então elas ganharam mais visibilidade do que nos livros anteriores. Verás que Tudo é Mentira seria um mito da caverna de Platão do século XXI? A pergunta é muito boa. Gostei de ver
a citação de Mito da Caverna. Eu acho que tem a ver, embora eu tenha pegado muito mais leve e sem a profundidade do Platão, é evidente, né? Eu acho que o Mito da Caverna tem a ver, faz relação com a condição de os fatos serem apresentados de forma distorcida aos prisioneiros da caverna. Não havia outra opção. Eles tinham que acreditar naquilo compulsoriamente. Então, havia fatores externos que faziam com que as pessoas ficassem na ignorância e não vissem a verdade. Nas minhas histórias, eu não fui tão longe. Eu tentei passar que as pessoas escolhem em que acreditar, de acordo com o que elas querem, o que for mais conveniente. Sabe aquela coisa de eu vou acreditar nisso porque é mais fácil, porque não dá trabalho? Como você lidou com os conceitos de verdade e mentira na construção dos contos? Eu não lidei. Apenas criei as histórias tendo esses conceitos bem presentes na hora da escrita. Como eu disse no início da nossa conversa, esses conceitos estão nas narrativas em maior ou menor grau. Há histórias em que a aparência, a verdade e a mentira estão muito explícitos. E em outras, esses conceitos são apenas sugeridos, para que o leitor reflita sobre eles. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação do livro? Olha, eu escrevo todos os dias, né? Isso não quer dizer que nasça um conto a cada dia. Mas eu faço muitas anotações, eu leio muito, e quando eu me sento no computador, a história está inteirinha na minha cabeça. Aí é uma questão de botar em palavras, criar as frases, procurar a construção literária mais adequada. Eu escrevo, depois eu corto, eu reescrevo. Eu me lembro que a primeira narrativa do Verás, já com vistas a criar a coletânea, foi escrita por volta de maio ou junho de 2018. Mas eu lancei Espantos para uso diário antes. Eu escrevi as histórias de Verás, que é tudo mentira, ao mesmo tempo em que eu lidava com a publicação do Espantos. Eu mandei o original para a editora Coralina em março de 2020. E em dezembro de 2020 o livro foi lançado. Então podemos calcular por volta de um ano e meio entre o nascimento da ideia e a publicação do livro. Alguma curiosidade ou dificuldade durante o processo de pesquisa e escrita do livro? Dificuldade não, nenhuma. Curiosidade, muita. Eu leio jornais, eu leio portais de notícia, eu vejo TV, eu tiro dessas fontes muitas ideias para as histórias que eu escrevo. E para escrever as narrativas de Verás que Tudo é Mentira, eu tinha que ficar atento às notícias diárias, né? Não deu muito trabalho, não. Quem fez a arte gráfica do livro? O artista gráfico foi o Ángel Cabeça, um designer gráfico que presta serviço para a editora Coralina. Ele cuidou da capa e da diagramação. Aliás, a editora Coralina tem uma qualidade gráfica maravilhosa, extraordinária. E o Ángel é um artista fabuloso que me deu 5 opções de capa. E eu, todas muito lindas. E eu escolhi a do Pinóquio porque me pareceu a que mais traduzia a intenção do livro. Aliás, o Pinóquio aparece num dos contos do livro. Como foi o seu contato com a literatura? Acho que eu comecei como todo mundo, lendo. Eu li Monteiro Lobato, gibi, histórias em quadrinhos. O primeiro romance que eu li foi Éramos Seis, da Maria José Dupré. E eu sempre fui viciado em leitura, né, desde que eu fui alfabetizado, que eu aprendi a ler.
E na adolescência eu preferia ler a jogar futebol com os colegas de escola. Qual o seu livro de cabeceira? Sou apaixonado por literatura brasileira. E eu gosto de romances e coletânea de contos. Eu poderia citar vários, mas eu vou citar 3 que estão entre os meus preferidos. O Cobrador, do Rubem Fonseca, O Vampiro de Curitiba, de Dalton Trevisan, e um internacional, que é o Bestiário, do Julio Cortázar. Não por acaso, são 3 livros de contos. Qual o seu calo literário? Eu não tenho esse calo, não. Eu sempre termino de ler os livros que eu começo. Eu posso citar um que nunca me atrevi a ler, por preconceito meu ou incompetência mesmo, que é Ulisses, do James Joyce. Quando alguém me diz que leu, sempre usa a frase: acabei de vencer a leitura de Ulisses. Eu sempre tenho a impressão que é um livro chato, difícil de ler, incompreensível, que eu vou me aborrecer. Então eu nem tento começar a leitura. Eu acho que eu vou ser apedrejado depois disso. Qual o livro que mais gosta de ter na estante? Os vários livros de Dalton Trevisan e de Rubem Fonseca. Qual é o livro mais velho na sua estante? Eu acho que é a Olga, do Fernando Moraes, a biografia da mulher do Luiz Carlos Prestes, que foi deportada para a Alemanha nazista pelo Getúlio Vargas. Eu comprei esse livro logo que ele saiu, no final dos anos 70, e eu tenho ele comigo até hoje. Qual é a sua mania literária? A minha mania é ler sempre com uma canetinha marca-texto colorida na mão. Eu gosto de grifar palavras ou frases impactantes, construções literárias interessantes, novas, e para grifar também os cochilos de revisão, que existem e muito. Uma coisa puxa a outra. Eu indico uma autora, a Sandra Godinho, uma escritora que mora em Manaus, e ela escreve sobre as histórias da região. E eu quero citar um romance dela, que é Tocaia do Norte, que foi publicado pela Penalux em 2020. Eu tive o prazer de escrever a orelha desse romance fabuloso. Uau, intrigante, né? Adorei que a escolha do título veio de Um Tango de Carlos Gardel. E além disso, essa reflexão sobre a questão da aparência, né? E de que nada é o que parece ser, já acompanha a gente desde sempre. Afinal, cada um enxerga e interpreta as coisas da forma que lhe é mais conveniente, né? Sem contar nos produtores de fake news que fazem, né? Produzem essas notícias de uma forma tão, digamos, confortáveis de serem aceitas, que muitas pessoas aceitam, preferem aceitar essas informações do que questioná-las, né? Bom, fica aí a dica desse livro do Mário Baggio, porque mais atual que isso, impossível, né? Bom, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vão ter os links para acompanhar o trabalho do Mário, além dos links para saber como adquirir o livro e os nomes dos livros e autores que ele citou no decorrer do episódio, tá bom? E vamos embora ver o que o Mário Baggio diz nas páginas do seu livro? É só um trechinho do conto A Grande Mentira. Aquele homem precisava dizer uma mentira. Não uma mentira qualquer, mas uma grande mentira. Palpável, elegante, inquestionável e impossível de ser descoberta. Seria o projeto principal de sua vida. Pôs-se a trabalhar de imediato. Dividiu o trabalho em 2 etapas. Dedicou os primeiros dias ao planejamento da grande mentira. Gastou horas e dias concentrado em encontrar as palavras e o tom adequados, em justificar os motivos do que ia dizer, em estruturar a ideia da forma mais realista possível. Na segunda parte,
esforçou-se para encontrar os pontos frágeis da mentira e eliminá-los um a um. Antecipou todas as perguntas que pudessem ser feitas e assim colocar em perigo a credibilidade da história que pretendia contar. Preparou respostas perfeitas para cada uma delas em consonância com a mentira central. Percebeu, porém, que havia uma brecha. As respostas poderiam dar origem a outras perguntas inesperadas, incômodas. Gastou, então, mais tempo para identificar todas as perguntas dentro de um espectro de possibilidades e preparou as respostas que, de pronto, deixariam o interlocutor satisfeito. O mentiroso repetiu esse processo até que cada questionamento, por menor que fosse, encontrasse uma verdade inquestionável como resposta. Rapaz, só digo uma coisa, hein? Ser mentiroso dá mais trabalho do que ser verdadeiro, né? A verdade é uma só. Contar uma grande mentira, realmente a pessoa tem que arquitetar uma quantidade inúmera de coisas e de arcabouço para poder manter, né, estruturar aquela mentira. Então, a verdade prevalece, né? Eu prefiro. Bom, curtiu? Gostou do episódio? Então, dá um likezinho aqui e aproveita e compartilha para os seus amigos, nas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp e convida mais gente para conhecer aqui o programa Eu Que Fiz, tá bom? E a você que ficou até o final, eu te agradeço por ter compartilhado comigo desse momento aqui, né, assistindo um pouco sobre a história, né, do Mário Baggio, contando sobre o seu processo de escrita e pesquisa. E se você quer indicar algum autor ou autora para participar aqui do Eu Que Fiz, é só mandar um e-mail aqui, ó, no euquefiz@revoluta.com, que eu vou ter prazer em responder ao seu e-mail, conversar com você a respeito da sua indicação e tornar possível a participação desse autor ou autora aqui na próxima temporada do Eu Que Fiz, tá bom? Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio do Eu Que Fiz, o episódio 8 da temporada 4. E, como eu sempre digo, só a arte salva. E eu vou fechar com uma frase de Miguel de Cervantes. Por vezes ganhamos mais experiência com o que temos do que com o que vemos. Bom, até o próximo episódio. Um beijo e tchau.